Será que existe um preço a se pagar para a gente poder sentir as coisas de verdade? E se o custo de não sentir nada for ainda mais alto? A análise de hoje mergulha justamente nessa escolha que é profunda e, muitas vezes, bem aterrorizante. A escolha entre uma existência meio anestesiada e uma vida cheia de sentimentos, mesmo que caóticos. E olha só, tudo começa com essa frase. Parece simples, né? Um tanto enigmática, mas o que uma coisa tão banal, um homem cego mascando chiclete, poderia significar? Bom, para uma mulher essa cena foi o gatilho, o que bastou para desintegrar o mundo que ela tinha construído com tanto cuidado, revelando todo o caos que se escondia por baixo de uma superfície de calmaria. Essa é a grande questão que a gente vai explorar hoje. É a jornada de uma pessoa que, de repente, ao se deparar com um detalhe do dia a dia, se vê forçada a encarar um universo inteiro de sentimentos que ela passou a vida toda tentando suprimir. Então, vamos lá. Nossa história começa justamente aqui, com toda essa agitação que se escondia por trás de uma aparência de tranquilidade absoluta. Essa é a Ana. Olhando de fora, a vida dela parecia um retrato da serenidade. Esposa, mãe, uma rotina toda organizada. Só que, todo dia, no finzinho da tarde, quando as obrigações acabavam, uma inquietação muito profunda tomava conta. Era o que ela chamava de sua hora perigosa. Uma hora em que aquele mundo perfeitinho se transformava, na verdade, em uma prisão. E foi na terapia que a chave virou. Ana se identificou de uma forma muito forte como a personagem de Clarice Lispector. E a personagem, por sua vez, vê aquela cena banal, o cego mascando chiclete e, de repente, entra em colapso. As compras dela caem no chão, os ovos se quebram todos e, junto com eles, a compostura dela também se parte. Um sentimento antigo que ela nem entendia ressurge com tudo. O mal estava feito. A tranquilidade tinha sido rompida para sempre. Tá, mas como é que a Ana lidava com esse caos todo dentro dela? Bom, ela tinha desenvolvido uma arte secreta para manter tudo sob controle. Era a arte de se anestesiar. E o mais fascinante é a metáfora que a própria Ana usou para explicar isso. Ela contou que, quando era criança, a especialidade dela era hipnotizar galinhas. É isso mesmo. Ela as colocava para dormir uma por uma, garantindo que o silêncio e a ordem continuassem ali, intactos. E essa habilidade de infância, olha só, virou estratégia de vida dela. É esse processo que a gente vê aqui. Sempre que um desejo, um conflito, qualquer sinal de vida ameaçava a calma dela, ela agia na hora, corria até aquele sentimento e, com todo cuidado, o embalava de volta para o sono. E assim a paz artificial dela era restaurada. Na psicanálise, existe um nome para esse estado: morte psíquica. E o ponto crucial aqui não é pensar nisso como um vazio passivo, sabe? É uma busca ativa pela anulação, um esforço constante para manter a mente num estado de inércia, tudo para evitar o risco de sentir. E tudo isso nos leva ao grande ponto de virada da análise, o momento em que a escolha se torna, literalmente, uma questão de vida ou morte. E aí, no momento de profunda angústia, a Ana faz uma pergunta que revela o maior medo dela. Clarice Lispector se suicidou, mas a pergunta por trás da pergunta era outra. Será que é possível sentir tudo, ser uma pessoa criativa e ainda assim sobreviver? E a resposta no murmúrio veio da própria Ana. Para algumas pessoas, simplesmente não existe escolha. Criar não é um passatempo, é uma necessidade vital. A única alternativa à aniquilação psíquica é transformar a dor em vida. E esse é o dilema de tantos criadores, né? É preciso ter a coragem de suportar uma tensão interna imensa, de conviver com o caos, com o desamparo, para só então conseguir usar essa matéria-prima tão escura para gerar alguma luz. Bom, vamos agora acompanhar o difícil caminho da terapia. À medida que a Ana começa, pouco a pouco, a desmontar suas defesas e a encarar tudo aquilo que ela passou a vida reprimindo. E a jornada foi longa. Começou lá em 1988, com uma Ana que vivia numa espécie de névoa. A análise continuou até por cartas durante um ano em que ela esteve no exterior. Mas o ponto crítico mesmo foi na volta. O corpo dela começou a gritar tudo que a mente silenciava. Tremores, espasmos, o terror começou a se manifestar fisicamente. A escolha que estava diante dela era essa, basicamente. De um lado, a anestesia, segura, só que vazia e silenciosa. Do outro, a vida psíquica, caótica, aterrorizante, mas criativa e, acima de tudo, viva. Era a segurança da morte contra o risco de viver.
E assim a gente chega ao clímax da jornada da Ana, um momento de integração, de entendimento, que foi simbolizado por um ato de criação dela mesma. No último encontro, Ana entregou um poema para a analista, e nele uma aceitação profunda. Como negar a dor da despedida se já aprendia a doer? Ela não estava mais tentando evitar a dor. Pelo contrário, ela a reconhecia como uma parte essencial de estar viva. Em seguida, ela confronta outro de seus grandes medos. A solidão deixa de ser uma ameaça e passa a ser vista como uma condição da existência humana, algo para ser compreendido e não temido. E aqui, a sua resolução final. A casa dela não é mais uma fortaleza fechada, e sim um lar de portas abertas. É a decisão de acolher tudo, a dor e o prazer, o caos e a beleza, como partes de uma vida inteira, completa. E assim a gente termina, com essa reflexão. A jornada da Ana nos leva a essa pergunta, né? O preço da anestesia é mais alto do que o preço de sentir tudo? Uma vida sem dor pode parecer segura, claro, mas talvez o custo disso seja a própria vida. O que vale mais, a segurança do vazio ou a riqueza caótica de uma existência plena?